Vamos ler a palavra de Deus. Salmos, capítulo de número 8. Salmos 8, versículo 3 e versículo 5 ao versículo 5. Salmos 8, do 3 ao 5. Vou fazer uma leitura, tem vários versículos que eu queria compartilhar. Vamos até onde o Senhor nos permitir comentar sobre esse tão importante assunto. O tema dessa mensagem: você é precioso para Deus. Vamos repetir, fala assim: eu sou precioso para Deus. Você é precioso para Deus. Nós vamos estar comentando um pouco sobre isso. Salmos de número 8. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo de número 3. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que ele te importes? Ou o filho do homem para que com ele se preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Que salmo extraordinário. Curva sua cabeça, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra. Peço que o Senhor nos dê sabedoria, que essa palavra venha surtir um efeito especial no coração dos meus irmãos, mas que antes de cortar neles, corte em mim também. Me torne um melhor homem, um homem melhor, mais comprometido com os valores do reino de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse Salmos é um Salmos que retrata a grandiosidade de Deus e a nossa simplicidade. Eu vou dizer simplicidade, mas é a nossa pobreza, né? A nossa pequenez diante da eternidade, diante do grandioso Deus. Mas é algo tão extraordinário ler esse Salmo, que me dá uma ideia de que, apesar de sermos pequenos, eu tenho um valor inestimável para Deus. Um valor inestimável. E essa semana, enquanto eu estava na minha caminhada com Deus, eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor sabedoria e direção para compartilhar essa palavra. E Deus me fez ter uma ideia daquilo que tem preço e daquilo que tem valor. O que tem preço, sabe? Por exemplo, uma garrafa d'água, ela tem um preço no mercado. Você compra no mercado uma garrafa de 500 ml de água por R$1,50, R$2, depende do mercado. Você toma essa mesma água, talvez no trem, pagando R$3, na rodoviária, pagando 5, no aeroporto 10. Você está entendendo? É a mesma água. O preço dela é R$1,50. Mas o valor depende do lugar onde ela está inserida. E às vezes nós esquecemos o nosso valor, porque nós não estamos no local adequado, sabe, que nos valorize. Sabe, um local que nos valorize. E um lugar onde às vezes nós achamos que tem que nos valorizar é um lugar onde tem pessoas ricas. Ali eu vou ser mais valorizado. Talvez se eu tiver um canudo, um diploma, eu serei mais valorizado. Talvez se eu tiver um carrão top de linha, eu vou ser mais valorizado. Se o meu CEP for numa boa localidade, eu serei mais valorizado. Mas na verdade, o valor no qual nós estamos falando aqui não é um valor de preço. É um valor especial e impagável. Você custou algo especial de um valor inestimável e impagável. Porque aquilo que tem preço, segundo o dicionário, é aquilo que tem importância, mérito, préstimo, valia, legitimidade, estima, consideração, relevância. Isso aqui tem a ver com valores. Mas você não tem apenas um valor monetário, você tem um valor inestimável para Deus. É tão inestimável que o texto que nós lemos fala assim: que é o homem para que te lembres deles, e o filho do homem para que o visite. Quem é você? Quem sou eu? Insignificante e transitório. O homem foi feito por Deus, coroado com glória, quase divina, e recebeu
do Criador, o poder senhorio sobre todas as coisas criadas. Deus dotou a gente de um poder sobre tudo aquilo que Ele criou. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus havia feito tudo e viu que era bom. Mas quando Ele cria o homem pleno, completo, e era muito bom, porque Ele coroou a criação, Ele deu alegria e vida ao Éden. Não era apenas objetos inanimados ou animais irracionais. Havia alguém ali que foi feito de uma matéria especial. Apesar de ter a sua construção fisiológica ter sido barro, dentro do homem há algo divino. Dentro de você está o sopro da vida. Dentro de nós está o espírito da vida. Deus soprou, e quando Ele sopra, nós nos tornamos almas viventes. Por que alma vivente? Porque fomos feitos à imagem do Criador, à semelhança do nosso Deus. Gente, que privilégio! Somos a imagem do Criador, a imagem de Deus. Temos, características que nos identificam com Deus. Mas veio o diabo e distorce a obra-prima de Deus. O diabo ele tirou o brilho, tirou a glória. O homem se tornou um ser destituído de glória, de valor. Aquele que deveria dominar passa a ser dominado. Ele deveria dominar todos sobre os sentimentos, agora ele é dominado e controlado por eles. Ele deveria dominar a criação, agora ele se torna vítima da criação. Ele deveria dominar sobre as coisas, mas ele se torna vítima, se torna dominado pelas coisas, viciado, sem glória, afastado de Deus, caminhava a passos largos para o inferno. Mas essa alma ainda era preciosa para Deus. Bota a mão no seu ouvido assim: a minha alma é preciosa para Deus. A minha alma é preciosa para Deus. A nossa alma tem um valor inestimável para Deus. A Bíblia ensina que a alma do homem é algo preciosíssima, porque ela pertence a Deus. A alma é minha, diz o Senhor, todas as almas são minhas. Somos preciosos porque o próprio Deus olhou para nós e nos viu afastado dele, e ele resolveu então resgatar isso, tomar por resgate. Eu até falei de manhã cedo que nós agora temos 3 relógios. Pessoas doaram para a obra da igreja. Olha que coisa extraordinária. Doaram um computador, mas o computador não vai para rolo, só os relógios por enquanto. O computador é para a igreja, tá? Usar na igreja. Era necessário, a gente estava orando, estava até pesquisando para comprar o computador. Olha só. Aí doaram um relógio. E aí tem um irmão aí, irmãos, que falou assim: pastor, já estou com o dinheiro reservado, o dia do leilão, já estou com X para comprar, resgatar o relógio do pastor Wilder. Ele está de olho. Ele está de olho naquele relojão maneirão. Mas tem mais 2 agora, e agora tem o dourado. Olha, varão, tem um dourado. Dourado é um espetáculo, hein? Mas olha só que coisa interessante. Nós estávamos perdidos sem Deus, destituídos da glória, Mauro, afastados do Criador, destinado à ira. Mas Deus olhou para a gente, olhou para nós e nos resgatou. Você pode dizer assim: glória a Deus? Irmãos, é como esse relógio do Wilder, que tem um valor inestimável para ele, mas estava na mão de uma outra pessoa e precisava de um resgate. E Deus olha para a terra e não vê ninguém capaz de resgatar o homem. Não havia uma vida, André, nenhuma alma sequer capaz de pagar o preço para que o homem pudesse ser resgatado. Deus queria trazer o homem de volta à intimidade, à convivência, à comunhão. Mas o homem estava perdido, e terrivelmente perdido. Por isso que a tua alma, ela é valorosa demais para Deus. E aí Deus então ele prova: não, eu amo o homem e vou resgatá-lo. Olha o que vai dizer Romanos capítulo 5, versículo 6. Olha que coisa interessante. Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, éramos pecadores, sujos, destituídos da glória, afastados da comunhão, perdidos e terrivelmente perdidos. Mas esse Deus que via valor em nós, Ele nos via tão precioso que Ele resolveu pagar, e o preço foi o próprio Cristo, o seu próprio Filho. Ele dar esse Filho em resgate do homem. Isso é a maior prova de amor, onde Cristo morre por nós. Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir esses injustos à presença de Deus. Nós já imaginou isso? Estávamos afastados, mas quando Cristo morre, é como se Ele pegasse em nossas mãos e nos trouxesse de novo à presença de Deus. E eu quero dizer algo para você: hoje você pode acessar o trono de Deus. Você tem acesso ao trono de Deus. João vai escrever algo extraordinário, o apóstolo João. 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Jesus é o seu advogado. Ele pagou o preço e Ele pode te reconduzir de volta à presença de Deus. Você pode dar um glória a Deus mais forte aí, irmão, em nome de Jesus. Ele pode reconduzir você novamente. Ele pode trazer, é como segurasse em suas mãos e te trouxesse de volta. Essa é a grandiosidade do nosso Deus, nos resgatando dos nossos pecados. Eu quero dizer algo para você. Hoje, milhares de pessoas, centenas de pessoas, milhares, estão completamente perdidas, como nós estávamos um dia. Perdidas porque o Evangelho não chegou até eles. Eles não foram alcançados por esse privilégio de conhecer Jesus. Eles estão presos na sua religiosidade, entregue à idolatria, ao ocultismo, à feitiçaria. Estão entregues aos vícios, cegos, servindo aos seus próprios prazeres e deleites, vivendo em pecado, sabe, e sucessivos pecados que lhes tornam cada vez mais longe do seu Deus. É essa a condição do homem, totalmente afastado de Deus, mas ainda assim tem valor. Ainda assim eles valem algo muito especial. E se perguntasse para nós hoje: qual é o seu preço, Alexandre? O meu preço é Cristo. Cristo é o meu preço. Ele pagou o preço por mim. Cristo é o preço que foi pago para minha salvação. Não há metal precioso, não há, sabe, metais nobres ou pedras preciosas capaz de mensurar o quanto somos valiosos para Deus. Por quê, pastor? Porque não havia nada o suficiente na terra capaz de quitar essa dívida, nem na terra e nem nos céus. Nenhum anjo podia pagar o preço, nem um arcanjo, nem os serafins, uma classe de anjos, sabe, de altíssimo poder, tinha condições de pagar o preço. Apenas o próprio Cristo, o Filho de Deus, Ele foi capaz de se entregar para o resgate da nossa alma. Você pode dizer amém? Ele se entregou para nos arrancar do mundo do pecado e nos trazer para o reino da sua luz. E hoje eu quero fazer uma pergunta: o que você pode fazer para valorizar esse preço que foi pago por você? O que nós podemos fazer? O que você pode fazer para se entregar para Ele, sabe, por inteiro, por completo? O que você pode fazer? Irmãos, porque Deus, Ele se importa demais com a gente. Ele se importa com o nosso jeito. Sabia o que Deus é tão grande? Quando você olha, você lê entre os escritos de Isaías,
Isaías vai dizer da grandiosidade de Deus. E quando ele começa a descrever a soberania, ele vai falar que Deus ele é tão grande que as águas do oceano cabem na palma de suas mãos. O seu poder é tão ilimitado, que ele chama as estrelas pelo nome. Elas lhe obedecem. Irmãos, o poder de Deus é tão ilimitado que os céus ele enrola como se fosse um pergaminho. Irmãos, olha que grandiosidade de Deus. Mas ainda assim ele se preocupa com o teu tênis que está furado. Cara, que Deus é esse? Se preocupa com o açúcar do seu café. Que Deus é esse? Que se preocupa com o ovo frito, sabe, do seu pão de manhã cedo. Que Deus é esse? Um Deus que tem toda essa grandeza e infinitude no céu, mas ainda assim se inclina para ouvir a tua oração. Irmãos, que Deus é esse? Só que apesar de Deus nos valorizar tanto, a minha preocupação é: será que nós estamos valorizando o que Ele fez por nós? Será que estamos de verdade valorizando todo o amor e sacrifício dEle pela nossa vida? Estamos nos permitindo, sabe, ser uma bênção nessa geração? Estamos permitindo, como foi de daqui, sabe, fluir como um rio para outras vidas? Ou estamos sendo mortos como um mar morto, recebendo e retendo? O Evangelho, Deus tem me tocado nesse sentido, irmãos. O Evangelho não pode parar em mim. O Evangelho, ele tem que, sabe, ele chegou aqui e é daqui para aí, ele tem que fluir de mim. Porque se ele para em mim, eu me torno como um mar morto. Eu posso morrer. E tem muita gente morrendo porque eles recebem, mas não conseguem liberar, ele não consegue dar. Nós somos valorosos para Deus. Temos um valor inestimável. A alma do homem, ela é valorosa porque o seu valor, ele transcende esse mundo. Ele transcende. Mateus capítulo 16, versículo 26 vai dizer assim: pois o que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderá o homem entregar ou dar em troca da sua alma? Que adianta? Por quê, pastor? Porque a alma do homem, ela é eterna. A nossa vida, ela se inicia no nascimento, mas ela não para com a morte. Isso aqui é muito sério, meu irmão. O seu nascimento, ele foi importante, porque ele iniciou um processo para a tua vida, mas ele não termina quando você fecha os olhos. Ele não termina quando o seu caixão, ele entra numa tumba fria. Ele não termina quando você desce à sepultura e terras cobrem o caixão no qual você está dentro. A tua vida não termina ali. A sua vida é eterna. Vira para o seu irmão e fala assim: a sua vida é eterna. É eterna. Por que a tua alma tem um valor? Por que você é valoroso? Porque você é eterno. Lembra que eu falei da partícula de Deus em nós? A eternidade está aqui dentro da gente. Ela pulsa dentro de nós. Somos seres eternos a partir do nascimento. Você vai desfrutar a eternidade com Deus ou sem Deus. A escolha é tua. Com Deus é tranquilidade, é alegria, felicidade, é harmonia, é prazer, é céu. Sem Deus é inferno, é dor, é sofrimento, é lástima, é angústia. Irmão, se no céu tem prazer, o inferno é exatamente o oposto de prazer. Agora eu quero dizer algo para vocês. Prazer te oferece essa vida aqui te oferece prazeres, te oferece alegrias. Um baseado é um prazer de um momento. Uma pitada numa droga é um prazer de um momento. Uma tosse é um prazer de um momento. Uma latinha de cerveja é o prazer de um momento. O sexo desenfreado é o prazer de um momento. Mas vai chegar uma hora que esse prazer termina.
E se nós continuarmos nos, deliciando com os prazeres dessa vida, quando os nossos olhos fecharem na terra, o nosso sofrimento eterno continua. Hoje pela manhã eu estava levando nossos irmãos à compreensão do perigo da distração. Satanás distrai a gente com prazeres efêmeros. Ele nos distrai com pensamentos e sentimentos efêmeros, para nos aprisionar, porque o desejo dele é roubar da gente a eternidade. Irmão, isso aqui é muito sério. No que Deus fez para resgatar a tua alma, o preço que Ele pagou, é porque Ele quer passar a eternidade ao teu lado. Vira para o seu irmão, se Deus quer passar a eternidade ao teu lado, diga para ele isso em nome de Jesus. Mas o diabo também quer passar a eternidade ao teu lado. Fala para ele assim, mas o diabo também quer passar a eternidade do teu lado. Agora sabe qual é o problema? Deus pagou um preço altíssimo pela tua alma. E sabe o que o diabo faz? Qualquer valor serve. Para ele você não tem valor nenhum. Você não é. Ele quer estar com você. Mas sabe o que ele oferece? Porcarias. Já viu que tudo que ele oferece é ruim? Mas mesmo sendo ruim, as pessoas às vezes preferem o que o diabo oferece do que Deus oferece. O diabo, irmão, não joga para perder. Outra, o diabo, Satanás, ele tem uma qualidade. Não vou nem dizer qualidade, uma característica. Ele não desiste. Ele tenta hoje, Wilder. E aí você hoje, firmaço, não. Aí amanhã você acorda, tá ele lá de novo para tentar você de novo. Ele não para, André. Ele não para, Mara. Ele vai continuar, ele vai insistir. O objetivo dele é levar você para o buraco, para a cova com ele. E ele não para em momento nenhum. Por quê? Porque ele quer passar a eternidade do teu lado. E o que ele te oferece são porcarias. E enquanto eu orava, Senhor, porque eu estava orando até pelos jovens na hora. Lembra que eu estava orando pelos jovens? E eu estava, Senhor, a nossa jovem precisa se valorizar. Ela precisa se encontrar valor. Ela não pode se entregar, com tanta facilidade. Vocês precisam se ver como preciosas. Meninos, se vejam como preciosos. Homens, se veem como preciosos, porque é isso que vocês são, preciosos. E eu vou dizer algo, irmãos. Tem gente que é tão fraca que não cai nem com mulher bonita, é com mulher feia. Tem mulher que é tão fraca que não é com homem bonito, não. É feio. É feio em todos os sentidos. Porque tem aquele feio que tem bota bonita, né? Botão. Irmãos, quando eu era criança, jovem, tinha um tal de Belomóveis em Queimados. Ali era o point da galera. Aí eu ficava assim, como esse cara consegue? Aí depois via ele com aquela teneré, a cralha. Aí eu falei assim, aí é mole. Mas tem gente, irmãos, que, ela é tão barata, que o cara é um porco, é um sujo, é um imundo, mas ainda assim ela se entrega. Oh, minha querida, você é valorosa demais para Deus. Você entendeu? Uma hora pega, uma hora vai. Aí meninos criados com Danoninho, Yakult, miojo, caninha. Aí qualquer sirigaita da vida, como eu falei, não é nem mulherão não, irmão. Qualquer sirigaita, ele cai. Oh, meu querido, você é precioso demais para Deus. Bota valor em você. Ah, pastor, mas eu estou em São Simão. Não interessa onde você está. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Você vale muito para Deus. Não importa onde você esteja. R$100 é R$100 em São Simão, no Top Shopping, no Barra Shopping. R$100 é R$100 de qualquer lugar.
Mas e você? Quanto você vale? Quanto vale a tua santidade? Quanto vale a sua intimidade com Deus? Uma boa cantada te leva? Uma proposta infernal simples te leva? Os demônios que te tentam são aqueles heterofilistas do inferno. Sabe, aqueles bombadão. Não, esse agora eu vou lá derrubá-lo. Ou é aquele mosca morta. Vai lá, qualquer demônio derruba. Vai lá, ele é tão fraquinho que eu não vou nem gastar munição. Que tipo de pessoa é você? Irmãos, o inferno você tem que dar trabalho para o inferno. Fala para o teu irmão assim, dá trabalho para o inferno, meu querido. Deixa ele gastar munição, ficar irritado com você. Rapaz, eu estou tentando, mas não consigo derrubá-lo. Lembra de Daniel? Irmãos, eles tentaram de tudo para derrubar Daniel. Quando não conseguiram, criaram uma estratégia, uma artimanha. Não, agora ele cai. E selaram com o anel do rei. E o rei olha para aquilo e, caramba, agora deu ruim, Daniel. Vai ter que ir para a cova. Não tem problema, eu continuo adorando meu Deus. Eu não me dobro diante dessa imagem. E ele vai para a cova. E quando ele vai para a cova, sabe o que tinha em Daniel? Ele não tinha cheiro de carne. Os leões não conseguiram farejá-lo. Eu fico imaginando ele sentado, encostado na barriga de um leão. Irmãos, a gente viaja nessa hora, né? E os leões daquele tempo não é o leão do Paraguai, não. Era leão mesmo, aquele bitelão grandão, monstro. Ele comia um ser humano e usava o ossinho para limpar os dentes. Pois é, esses leões, famintos, desesperados por carne. Os acusadores de Daniel, quando caíram lá dentro, irmão, foram devorados como um só. Nem osso sobrou. Pois é, Daniel sentou, encostou na barriga dele, tirou um ronquinho, alisando o pelo. Talvez o leão dando uma lambida em Daniel, parecendo um gatinho. Ah, irmão, sabe por quê? Não tinha cheiro de carne. Irmão, dá trabalho para o inferno, irmão. Faz o inferno, fala assim, caramba, o que eu vou fazer para derrubar o Leandro? O Leandro não cai. O cara difícil. O que eu vou fazer para derrubar o Antônio? Eu já fiz de tudo, mas ele não cai. Eu estou suado, mas ele não cai. Olha, vamos fazer o seguinte: faz eles fazerem uma comissão no inferno. Agora não. Hoje vai uma galera tentar derrubar o Antônio. Mas chega lá, irmão, bate na trave. Por quê? Porque o Antônio está revestido da glória de Deus. Você está revestido da glória de Deus. Por quê? Porque você percebeu que você tem valor. Você tem um valor inestimável. O teu valor é tão grande que já ouviu a expressão: vale mais que o mundo pesado a ouro. Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão assim. E aí você pensa assim: está na Bíblia, né? Tá não, irmãos. É apenas uma expressão. É para dar a ideia do valor que você possui. As riquezas do mundo não paga você. O mundo inteiro não paga pela tua alma. E aí você se vende por qualquer preço. Você se olha e não vê valoroso. Você se vê pequeno, inferiorizada. Ah, minha vida não tem mais jeito. Quem sou eu? Eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim. Irmãos, a tua vida não acaba porque a sua condição hoje não é favorável. Hoje pela manhã eu estava lembrando os irmãos acerca de um problema. De como era a minha infância. Não era das melhores não, irmãos. Eu já catei latinha para comer pão doce. Já passei perreco. Já dormi em esteira. E o pior, não sei se vai acontecer isso com você, mas eu já dormi pedalando, andando de bicicleta. Já dormiu assim? É que o cobertor era pequeno, então você tentava esticar com a perna assim, é época de frio, irmão. Ou você tentava se esticar, ou você dormia igual uma cobra, enrolado assim, para a coberta cobrir. Irmão, já tive esses perrecos. Já de ir brincar, porque não tinha comida. Então passava o dia inteiro brincando, porque só tinha uma refeição e eu tinha que aproveitar aquela refeição. Então eu me intertia brincando. Já fomos, irmãos. Dormia um montão de crianças amontoado num quarto só. 5 crianças. Todo mundo no mesmo quarto.
dividindo o espaço. Todos meus irmãos, a minha mãe sofredora que doía. Pois é, já fomos extremamente pobres, mas nunca vivemos como um pobre, porque Deus colocou no nosso coração que nós tínhamos um valor inestimável. Irmãos, isso aqui foi dado para a gente para mostrar o quão preciosos nós somos aos olhos de Deus. Sabe o que Deus quer que você faça? É que você se veja valoroso para Ele. Porque se você se ver valoroso, você não vai se vender por uma pimba de cigarro. Não, você não vai se vender por um cigarro de maconha. Você não vai se vender por uma garrafinha de álcool. Eu estava vendo um projeto social. O cara chega e oferece um chocolate e uma garrafinha de cachaça. E no chocolate tinha por trás dele R$100 colado. E a garrafinha de cachaça ele vai oferecer. E sabe o que o pessoal escolhe, irmão? A garrafinha de cachaça. Oh, meu querido, se vê pequeno, se vê pouco, você tem valor. Vira para o teu irmão assim: você tem valor. Mais uma vez, fala assim: você tem valor. Deus te comprou por um preço imensurável. Imensurável. Não pode ser pago por meio de dinheiro. Dinheiro nenhum pode comprar você. Pode pagar o preço que você vale para Deus. Nem dinheiro nenhum. Dinheiro não paga. As coisas não podem influenciar. O lugar não pode pagar. As pessoas não podem pagar. As roupas que você veste não pagam. As palavras não podem pagar o preço que você vale para Deus. Pastor, por que valemos tanto para Deus? Por que temos um valor tão alto assim para Deus? Lucas capítulo 19, versículo 10. Olha que texto, irmãos. A nossa condição e a forma como Deus, Ele resolveu nos resgatar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Era essa a nossa condição. Pense, a sua alma estava perdida. Não havia como pagar o preço do seu resgate. É impagável, era impagável. Não há pagamento que livre uma alma de sofrer a decomposição. Era essa a nossa situação. Mas Deus, Ele provou o seu amor para conosco. Ele veio buscar e salvar você. O propósito de Jesus era buscar eu. Era me resgatar das trevas e me trazer para a luz. Esse era o propósito de Jesus. Irmão, eu vou dizer, a coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida. E muita coisa a gente vai acumulando, né? Hoje a pastora estava trazendo a memória, lá no culto que a gente estava. Existem, quando você vive muito tempo, você acumula algumas perdas. Você vai acumulando perdas, mas você também vai acumulando coisas boas. Irmãos, a minha vida foi completamente transformada a partir do momento que eu me converti a Cristo. Essa semana eu estava conversando com a minha família, eu estava lembrando eles, meus filhos. Eu tinha 15 anos de idade. Estou terminando, 15 anos de idade. No centro de Queimada eu achei 1 milhão de cruzeiros, irmão, 1 milhão. Era um dinheiro assim, sabe? Pensa num dinheiro bom. Era 1 milhão. Eu conseguiria comprar uma Agrale, uma moto Agrale, Teneré na época. Era o dinheiro que eu tinha achado. Era uma patoca de dinheiro. 15 anos, jovem, longe de Deus, desviado. Botei o dinheiro na poupança. Falei assim: agora vou ficar rico. Mas aí eu falei assim: vou comprar a moto. Aí a minha ex-patroa não deixou eu comprar a moto. Então não tem problema. E aí, sem Jesus, eu conheci Jesus, eu tinha 18 anos quando eu conheci Jesus. Irmãos, Elaine não comeu nem uma bala desses de 1 milhão. Eu conheci Elaine, eu tinha 19 anos. Tinha acabado de fazer 19 anos. Eu gastei 1 milhão. Jovem, sem Jesus. Sabe por quê? Porque uma vida sem Jesus vai tentar encontrar prazer nas coisas. E eu tentava encontrar prazer nos bailes da vida, nas praias, na piscina do Queimadão, do Poeirinha, naquela praga daquela roleta do Poeirinha que tinha lá no parque, no antigo parque.
Fliperama, gente. Minha família não comprei 1 quilo de arroz para minha casa. Tá vendo uma vida sem Jesus como é que é, irmãos? Que pobreza. Eu não comprei uma bermuda para os meus irmãos, nem um brinquedo para eles. Egoísta é o homem sem Deus. Vazio é a alma do homem sem Deus. Não tem valor. Se tudo que Deus me deu, Ele me deu depois que eu o conheci, irmãos. A minha vida mudou quando eu conheci Jesus. Por quê, pastor? Porque eu estava perdido. Uma alma perdida, ela está longe do seu Criador, e ele vai tentar preencher o vazio com coisas. Ele vai tentar preencher o vazio com algumas ações. Mas todas as vezes que ele tenta preencher esse vazio, a alma dele entra no vazio ainda pior. Até que Jesus entra. Quando Jesus entra, Ele dá a você uma nova história, que eu quero trazer como conclusão para nós hoje. Temos um valor inestimável, irmãos. Eu queria que toda vez que você olhasse no espelho, você olhasse para você e falasse assim: eu tenho valor. Obrigado, Jesus. Eu sou muito valoroso. Eu sou muito valoroso aos seus olhos. Obrigado, Jesus. Eu tenho um valor inestimável. Não importa a sua condição física, social, saúde. Eu sou valoroso. Sou valorosa. Eu tenho valor. Quero finalizar cantando um hino com você. Quero que valorize o que você tem, porque nós temos valor, irmãos. Vira para o teu irmão e fala assim: nós temos valor. Assim somos valorosos aos olhos do Pai. Temos um valor inestimável. Somos valorosos demais para Deus. Não permita que o diabo bote preço em você. O diabo vai tentar colocar preço em você, te etiquetar. Ele vai tentar diminuir você, colocar uma etiqueta de que você vale menos do que Deus, do que aquilo que Deus olhou para você e viu como condição. Deus pagou o teu preço, foi Jesus no Calvário. Morte de cruz. Então se vê como uma pessoa extremamente valorosa aos olhos de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?